O Caminhando com o Missionário de hoje traz a última parte da peregrinação na Terra Santa, Israel. A caravana continua sua viagem, após ter passado pela cidade de Maria Madalena, que atualmente pertence aos ortodoxos. Seguimos viagem passando pelo cemitério, onde fica o túmulo de Absalão, próximo, segundo informações, de onde ocorreu a segunda tentação de Jesus, onde o diabo lhe disse: "Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo." Nossa equipe passou ainda pelas escadarias Ulda, que fica no Muro do Sul do Monte do Templo, na cidade de Jerusalém, este que foi construído na época do rei Herodes. Também nessa região é possível encontrar os mikveh, que nada mais são do que um conjunto de piscinas ou tanques, onde os visitantes do templo faziam a purificação através de um ritual em água. Aqui neste lugar, provavelmente Jesus andou por muitas vezes. Também aqui podemos ver nas proximidades o local onde teria sido a casa de Caifás. O local se tornou também um lugar de grande visitação. Neste lugar, hoje se encontra a Igreja Galicanto, porque foi onde Pedro negou a Jesus 3 vezes antes de o galo cantar. Agora chegando ao local conhecido como Campo de Sangue, onde narra a história que Judas Iscariotes, que teria pactuado a negar Jesus por 30 moedas de prata, teria se arrependido e com remorsos devolve o dinheiro ao Sinédrio, que também não quer o valor. Com esse dinheiro, compra-se esta terra, onde Judas posteriormente iria se enforcar. Por isso o nome Campo de Sangue. Estamos chegando no lugar chamado de Geena, ou conhecido também como Inferno. É o local onde as crianças foram oferecidas a deuses pagãos, como Moloque, que posteriormente veio ser traduzido como Moleque. Aqui nas proximidades da Geena foi construído o primeiro bairro fora dos portões de Jerusalém. Como mostrado no programa anterior, passamos em frente à antiga entrada de Jerusalém, e foram por esses portões que Jesus fez a entrada triunfal. Aqui você pode conferir a maquete com a imagem de toda Jerusalém. Chegamos aos campos de Boaz, onde Ruth, a moabita, recebeu um conselho dizendo: "Não vá colher em outro campo." Ela que disse a Boaz ter achado graça. Também foi aqui que a estrela trouxe a promessa do Cristo, a luz dos homens. Boaz era o remidor de Ruth, sendo figura de Cristo, o remidor da humanidade. Foi a partir daqui que nasceu o rei Davi, geração de Boaz e Ruth. O campo onde Davi pastoreava, nesse lugar tinha os campos ali de Boaz, né? Aonde ele conheceu Ruth. A Ruth banhando espiga aqui, e ele conheceu ela, e dali desse casal veio Davi, né? Ele foi ali o bisavô de Davi, desse lugar aqui que logo depois aí veio o Senhor Jesus Cristo também nesse lugar. Foi anunciado seu nascimento, né? Aqui na cidade de Belém foi anunciado aqui nesse campo aos pastores. Na oportunidade, o reconhecimento dos pastores dos 2 estados que presenteiam e homenageiam o guia turístico, que ficará na memória de toda a caravana. Os irmãos têm contemplado a necessidade que tem os nossos guias. Foi assim em Lisboa, com Elizabeth, foi também com Bárbara. Em Roma nós vemos o quanto foi útil, e também aqui não foi diferente com Samuel na Terra Santa. Logo na nossa chegada nós vimos a grande necessidade de ter um apoio da terra, de quem sabe resolver todos os problemas que podem surgir, né? Nós vemos com o nosso companheiro, e eu liguei para ele e ele disse: "Não se preocupe, nós estamos aqui para resolver isso, certo? O melhor, porque sabemos que é um planejamento." Quando eu falava com o pastor Luci France, eu dizia: "Pastor, a gente não está vendendo aqui um tour, um passeio.
ou um turismo. Nós estamos aqui oferecendo realizações de sonhos. Eu me lembro que o pastor Lucifrance, os olhos lacrimejou. Eu agradeço, Samuel, o apoio, desde então que você tem dado a mim e a caravana e ao pastor Lucifrance. Tenho certeza que é uma amizade que vai perdurar por muito tempo. E eu não tenho dúvida nenhuma, Samuel, que Deus te chamou como um missionário. Eu vejo que esse seu trabalho, que é o trabalho dioturno, que não tem horas, atendendo quem chega pelas madrugadas, à tarde, à noite, e você tem uma missão. E eu vejo que essa missão está sendo, entendeu, autenticada por Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo, eu estou gostando do que você está fazendo. E como você teve a coragem de deixar o Brasil, o norte do Brasil, de vir para essa terra, para se colocar à minha disposição, para andar nos lugares que eu andei e levar às pessoas essa mensagem, como você tem trazido para nós, com muita tranquilidade, com muito conhecimento, com muita presteza. Então, neste momento, Samuel, em nome da nossa equipe, queremos te parabenizar e orar por ti, porque Deus te levantou para isso. Aleluia. Então, meu amigo, Jesus te deu isso. Meus parabéns para você. Vá em frente. O Senhor seja contigo. Durante o trajeto, a despedida de quem acompanhou e proporcionou conhecimento a todo o grupo, o guia Samuel. Parabéns, Samuel. Isso aqui o senhor bem conhece, que representa a nossa cidade de Recife. É uma cidade que Passa a linha do Equador. Então, faço minhas palavras lá. Muito obrigado. Continue esse ministério, isso aí é o ministério. Com a autorização do nosso pastor, nós vamos orar, louvando a Deus por este momento. Já está dando saudade de pensar que amanhã a gente tem que ir, mas é assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado. Nós queremos te agradecer, Senhor. Abençoa agora o nosso amado Samuel, que nesses dias foi instrumento de bênção para nós, que aquilo que ele passou, que aquilo que ele construiu, possa estar em nosso coração. Pai, abençoa ele, dando-lhe saúde à sua família, aos seus e a todos que aqui estão. Pai querido, é a nossa oração de gratidão e em nome do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Olha aqui a dança dos judeus. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Jesus falou: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então veja que aqui nós estamos, nesse lugar aqui, Jerusalém, né? Nós estivemos conhecendo os lugares por onde Jesus passou, mas o que eu quero dizer aqui é que não adianta muita coisa a gente conhecer os lugares por onde Jesus passou, por onde os profetas passaram, qualquer coisa assim, os milagres que Jesus fez, se nós não aceitarmos isso para a nossa vida, não aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, não vai adiantar coisa nenhuma, porque quantas pessoas
andaram com Jesus e não se salvaram? Quantas pessoas na época de Jesus conheceram os milagres que Jesus fez, ouviram a pregação do Evangelho pelo Senhor Jesus Cristo e não o aceitaram e até mataram? Pessoas que deveriam, como ele mesmo disse, vós os edificadores, que rejeita a pedra de esquina, a pedra principal da construção. Então veja que às vezes nós estamos com a nossa oportunidade na nossa mão, né? E nós não aceitamos de maneira nenhuma, né? Mas é preciso aproveitar o momento certo, né? O momento que Deus nos dá a oportunidade e verdadeiramente guardar essa palavra, né? O Evangelho, acreditar verdadeiramente. O Senhor Jesus falou essas expressões dessa forma porque os discípulos iam se entristecer na sua partida. Na hora que ele deixasse eles ali, eles iam ficar tristes. Por isso ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. É o Espírito da verdade, né? Que vai ficar convosco para sempre. É que o mundo não pode conhecer, receber, porque não conhece nem vê, mas vós conheceis, porque habita em vós. Então é preciso você aceitar isso aí, aceitar verdadeiramente o Evangelho na sua vida, porque o Evangelho, a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então que Deus possa abençoar você, a todos nós, no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dia seguinte da viagem, a caravana chega aos portões de Damasco, também chamado de Portões da Coluna, em referência a uma coluna romana que se situa na praça atrás do portão, que data do século II d.C. A atual forma do portão foi construída em 1537, durante o governo de Solimão, o Magnífico. Abaixo dessa estrutura está o portão anterior, da época de Adriano, o imperador romano, que visitou a região em 130 a 131 d.C. Que existiu aqui 2.000 anos atrás, da época de Herodes, Ao entrar na cidade, seguimos mais adiante até iniciar o caminho chamado Via Dolorosa, que vai até a igreja do Santo Sepulcro. Fazemos o caminho do Via Dolorosa. Aqui é a trajetória aqui de Jesus, a Via Dolorosa, exatamente onde Jesus caminhou, com a cruz, né? Uma torneira pública da época dos romanos. Durante o percurso, o passado e o presente se fundem, construções históricas e equipamentos sofisticados. A caravana chegou a um lugar que só é possível passar após revisto. Aqui nós estamos na fila para passar pela polícia. Seguindo agora para o Muro das Lamentações. Sempre para a bandeira. Da lamentação. Olha só. Muita gente. Chegando ao muro, dá de ver quão movimentado é. Durante a caminhada para a lateral do muro é possível ver a cerimônia de consagração à idade adulta, também chamado de Bar Mitzvah. Deus te guarda, te faz luz no rosto dele, ensina você, Deus para você.
Alto, vê como boa sorte. Deus te abençoe. Também no caminho encontra-se uma réplica do Templo de Salomão. Olha aqui a maquete do Templo de Salomão. Acompanhamos o movimento de orações constantes que são feitas neste lugar. Esse muro é do templo do rei Herodes. Muro das Lamentações. O templo foi destruído por volta de 40 depois de Cristo. Tudo é plano acima. Esse parte plano foi feito pelo Herodes o Grande 2000 anos atrás. Mas tem uma colina aqui, tem vale e depois tem outra colina, ok? Então essa colina atrás de nós, chamado Monte Moriá, ou Monte Sião, ou Monte do Templo. Atravessando para a Cidade Velha, que é território palestino, há muitas regras para poder entrar. Uma delas é a vestimenta adequada para as mulheres. Já ganhou uma roupa de muçulmano aí. Aí, a saia, que a irmã tá de saia curta. Aqui nós estamos dentro da parte dos muçulmanos aqui, que é aquela questão lá que eles querem, que o judeu diz que é deles e eles dizem que não é. Essa parte aqui que é a parte daquela briga, né, que tem entre eles. O lugar do templo. Antes de entrar ali na mesquita, tem que fazer uma limpeza aqui nessa fonte aqui, ó. É a União Muçulmana aqui. Aqui é a mesquita muçulmana. Mas veja aí, a grande mesquita onde vai ser construído o templo. O terceiro templo. Aonde vai estar o anticristo, né? E depois disso aí é que se cumpre tudo e Jesus vem. É aqui, é nesse lugar. O lugar é um dos pontos de peregrinação muçulmana. O Domo da Rocha, como é conhecido o monumento, é o local situado no Monte do Templo, ou Esplanada das Mesquitas. A sua cúpula dourada se tornou um verdadeiro símbolo histórico de Jerusalém. Sempre quando a gente olha aquelas fotos do Monte das Oliveiras, a gente vê essa mesquita de lá. Ontem mesmo nós estivemos lá e de lá a gente filmou para cá. Tem o portão dourado, né? Que fica de frente do Monte das Oliveiras, e então essa mesquita pelo lado de dentro do muro, né? Saindo da mesquita muçulmana, nos dirigimos para a verdadeira Via Dolorosa, conforme relatado por arqueólogos e estudantes do assunto. Seguimos em frente e agora estamos no tanque de Betesda, onde Jesus curou aquele paralítico. Aí você vê que está aqui os escombros aqui dessa área, tudo antigo. Tem umas placas dando as informações, mas olha só, vê que é uma coisa bem antiga mesmo aqui. Um lugar, segundo relata a Bíblia, onde havia 5 alpendres e onde havia uma grande multidão que esperava o movimento das águas, porque se dizia que um anjo tocava nas águas e quem lá entrasse primeiro era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Lembra-se também que nesse lugar, um homem que há 38 anos não conseguia descer nesse tanque foi curado instantaneamente por Jesus, quando Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse é o lugar onde Jesus veio e curou o paralítico de 38 anos de paralisia. Saindo do tanque de Betesda, seguimos em direção ao lugar onde Jesus foi chicoteado. Nesse local, Jesus foi chicoteado e daqui ele partiu com a cruz nas costas, amém? Após todo esse percurso, é hora de acompanhar a continuação da mensagem que foi ministrada na terra onde Jesus passou a sua vida. Todos nós estamos sujeitos a situações. Este homem estava em uma situação de limitação física
diante de dezenas, glória. centenas, milhares e milhões e bilhões de pessoas, Deus um dia olhou para nós. E aí eu me lembro que também em João, que Jesus nos enxergou um dia para nos tirar da paralisia do pecado. Quando ele disse assim: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. A cura de um paralítico, um homem totalmente limitado, comprovadamente não podia andar, se subentendendo que se tratava de um paralítico. Aquele homem, somente um milagre que poderia tirar ele daquela situação. Então, um milagre é uma quebra de uma lei. E somente Deus e Jesus, como Deus, operou o milagre na vida daquele homem. Jesus disse em um determinado momento para Marta que, diante de uma outra impossibilidade, a morte, mas Jesus disse assim para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Tudo que Jesus faz, Ele faz tomando como base naquilo que a gente crê. O elemento fé é o elemento essencial para a operação do milagre. O que foi objeto de vergonha, o que foi objeto de humilhação para aquele homem, agora seria, que era a cama, instrumento, testemunho de milagre. O versículo 9 vai dizer assim: logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Deus nos permite e nos faz passar por situações e caminhos para nos preparar, para nos habilitar e para ser instrumento para a glória dele. Esse mesmo evangelho narrado por João, no capítulo 9, versículo 1, diz que passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos dizem assim: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? E Jesus disse assim: nem ele e nem seus pais, mas assim foi para que houvesse nele e acontecesse o milagre e para que tivesse a glória de Deus na vida dele. Aleluia. Aleluia. O que nós passamos, o que nós atravessamos, por hora nós não entendemos. Por isso que Jesus disse: o que eu faço hoje não sabe, saberá depois. De maneira que uma outra coisa que podemos aqui pontuar é que no versículo 10, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito. E aqui eu coloquei: é impressionante como a religiosidade e o legalismo se sobrepõem a algo extraordinário, a um milagre divinamente operado por Cristo. Parece que aquilo não tocava os judeus. Haja visto aquele momento em que, quando a gente estava lá na região da Galileia, Jesus passa de barco para o outro lado, na cidade dos Gadarenos, e o que é que havia lá? Um homem atormentado, que vivia em sepulcro, que vivia totalmente nas garras de Satanás. Jesus libera a libertação, pastor. E o que é que acontece? O demônio que sai daquele homem vai para uma manada de porcos. E pasmem vocês, ao invés de verem nisso um milagre, eles vão se condoer por causa da manada de porcos que tinha sido precipitada. Então, é quando a religiosidade se sobrepõe a um milagre divinamente operado por Jesus. A quebra do sábado foi mais grave do que um homem, depois de 38 anos, andar. É uma lição que fica para nós quando a gente tem que estabelecer prioridade daquilo que é sagrado. Ontem eu vi o pastor Abraão dizer uma coisa interessante: nós não podemos nos acostumar com o que é sagrado. Quando se acostuma com o que é sagrado, pode correr o risco de tratarmos de forma profana.
É como um púlpito da igreja que nós pastores fazemos uso, as irmãs também. Com o tempo, se aquilo cair na rotina, a gente vai fazer do púlpito um outro ambiente, e não o ambiente da qual ele precisa e o valor que ele tem. Por último, versículo 15, fecha quando diz: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Eu encerro dizendo: Jesus opera o milagre da cura em nós para sermos testemunhas daquilo que Jesus fez na nossa vida. É mesmo assim. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Encerrando, porque ficou a parte também da Via Dolorosa. Via Dolorosa significa caminho de dor. Nenhum profeta, como fez Isaías, falou tanto em detalhes que Jesus passaria. E no capítulo 53, a partir do versículo 3, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E Ele designa, dizendo assim: homens de dor. O texto de Hebreus vai dizer que o cordeiro foi sacrificado fora da cidade. Ele toma um pouco mais à direita, sai no portão que ali a gente entrou de Damasco, e em direção a um jardim. E lá a gente vai poder verificar que uma montanha tem uns traços de uma caveira. Por isso que dá o nome de Calvário, lugar da caveira. Foi ali que tradicionalmente os judeus, ele trazia a pena capital, e a sua forma de executar era através da crucificação. E a crucificação era somente direcionada aos piores elementos, aos mais delinquentes. E Jesus, por ele, foi contado como um delinquente, como aquele que quebrou uma lei. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que injustamente ele foi crucificado. Mas o mesmo poder que ressuscitou a Jesus será o mesmo poder que vai ressuscitar os que morrerem em Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Aqui, Senhor, ministramos uma palavra, mas aqui foi o local do acontecimento. Obrigado. Tu és aquele que veio, Senhor, para pregar, ensinar, mas para curar os enfermos. Senhor, Tu és o mesmo. Se dirigindo ao Jardim da Tumba, a caravana participou de uma celebração especial da Ceia do Senhor. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos no Jardim da Tumba e para um momento muito especial. Nós vamos celebrar a Ceia do Senhor. A ceia é o ponto alto do cristianismo. É o maior culto da cristandade. Porque nele, no seu cerimonial, estão expostos os fundamentos do Evangelho. A encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um erudito judeu disse: vocês cristãos vivem sobre a fragrância do túmulo vazio. Paulo, o maior evangelista da igreja, já escreveu: se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação, vã é a nossa esperança. Mas porque ele vive, podemos crer no amanhã. Aleluia. E estamos aqui para celebrar a vitória do Calvário através do corpo e do sangue de Jesus, que são ressurretos e garantiram a nós a esperança de uma vida maior. Jesus. São Mateus, capítulo 26, e versículo 26 em diante. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Aqui estão os emblemas da redenção. Pão, símbolo da carne de Cristo. Vinho, símbolo do sangue do Cordeiro. Os emblemas que nos fazem lembrar o Calvário.
nos manter em memória o preço da nossa salvação. Aleluia. Vamos Glória a orar para Deus. consagrar esses emblemas, pastor. Pode orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Neste momento, Senhor, Segunda palavra. e te pedimos, ó Pai, aleluia, sai agora para este áudio, Deus enviou. Seu filho amado, pra perdoar, pra me salvar, na cruz morrer, por meu pecado. Com amor, fé e gratidão, esse foi mais um Caminhando com o Missionário, levando e pregando o ID de Jesus.